Continuando então, pessoal, a gente tem aí, eu coloquei dentro do material de vocês aí, do estúdio, dos slides, né? Vou subir isso daí lá no estúdio para vocês, alguns exemplos de frases com comunicação assertiva, tá? Então, assim, mas como que eu posso ter uma comunicação, né? Como que eu posso falar assertivamente? Então, eu coloquei alguns exemplos de frases que nós podemos trabalhar. Então, é, a primeira frase está escrita assim: este relatório possui uma baixa qualidade. Como sempre, você não consegue fazer nada direito. Olha que frase agressiva, olha que frase de ataque, né? Como que eu poderia falar essa frase assertivamente e com sabedoria para a pessoa que fez um relatório assim? O relatório, olha até o tom de voz eu preciso mudar. O relatório, ele não atende a demanda solicitada. Mas como você é um colaborador extraordinário, tenho certeza que você pode fazer outro melhor. Olha como muda. Muda a nossa reação, muda o nosso pensamento, não é agressivo. Eu estou dando um conselho melhor para ele, falando que ele realmente pode fazer melhor que isso e que eu estou do lado dele se ele precisar. Olha só o que uma frase assertiva pode fazer. Outra, aí é para o funcionário. Estou sobrecarregado, não aguento mais desempenhar a minha função nesta empresa e não ser reconhecido. Claro que nós vamos ter picos assim, né, gente? Vai ter dia que a gente vai realmente se sobrecarregar, vai ficar estressado e a gente não controla as nossas emoções, precisamos aprender a controlar mais. Só que quando você se sentir assim, respira, vai no banheiro da empresa, molha o rosto, né, respira fundo, fala no outro dia, e aí você pode falar desse jeito, olha só. Agradeço todo o reconhecimento que me deram até aqui. Gratidão. Mas sinto que estou sobrecarregado. Honestamente, estou expondo honestamente as minhas emoções e ideias. Por conta disso, gostaria que vocês avaliassem a possibilidade de contratar um novo colaborador para me ajudar, um novo estagiário para me ajudar. Eu estou falando como eu estou me sentindo, de forma sábia, tendo gratidão e tendo aí, levando uma consideração. Será que vocês poderiam, né? Ah, mas um colaborador hoje custa, né, caro para a empresa. Então, pode ser um estagiário, um bom estagiário, que no futuro pode ser que seja um bom colaborador. Então, olha só como muda a frase, como muda a forma como eu falo. Olha essa outra. A minha opinião não importa. Vou acabar sendo julgado por isso. Estresse, está estressado, ninguém se importa comigo, já estou há tantos anos na empresa, minha opinião não importa, eu vou ser julgado por isso. Olha só, o maior medo do ser humano é de falar em público por causa disso, pelo julgamento. As pessoas acham que eles vão julgar, às vezes as pessoas não vão achar nada. Às vezes as pessoas elas vão achar, poxa, você devia ter falado isso daí antes. Então não ligue, não pense o que as pessoas vão te julgar, senão você não fala nada. Senão você não consegue se expressar, né? Então, de novo, o que ele disse? A minha opinião não importa. Eu vou acabar sendo julgado por isso. Como que eu falo isso assertivamente? Eu entendo o seu ponto de vista, mas não concordo com algumas coisas. Olha só, eu respeito você, respeito o que você está falando para mim, respeito a sua trajetória, respeito a sua opinião, respeito os seus anos de experiência, se você tiver, mas não concordo com algumas coisas. E eu ainda acrescento mais: posso expor a minha opinião, posso expor a minha visão. Falando assim, com certeza você vai dar chance aí para que o outro se abra e tenha uma conversa limpa, uma conversa clara, onde ambos entendem o que o outro está falando, né? E aí a gente vai para algumas dicas de comunicação assertiva no trabalho. Então, use sempre a mesma linguagem de quem está conversando para gerar raporte. Pessoal, lembra que eu falei para vocês o que é raporte? Raporte é quando há uma conexão. É quando eu chego, por exemplo,
Quando eu cheguei na sala de aula, lembra a primeira vez que eu fiz esse raporte com vocês? Pessoal, boa noite, eu sou o professor Renan Lafranchi. Sejam bem-vindos à Unicesumar, aos cursos de gestão. Estou muito feliz que vocês estejam aqui, mesmo vocês que trabalharam o dia inteiro, vão aí, de uma certa forma, se preocupar com o teu propósito de ensino. Vocês querem mais o ensinamento, estão dispostos a ficar das 7 às 10h30. Por quê? Porque vocês têm um sonho, eu já passei por isso, eu entendo, eu sei o quanto que é árduo esse trabalho, mas no final vai valer a pena. O que que eu fiz? Gerei raporte, gerei conexão com vocês. Vocês já vão relaxar. Isso você pode fazer também, por exemplo, depois que acabar essa pandemia, você que trabalha com área de vendas, ou você que em outras áreas, né? Você gerar esse quebra-gelo, esse raporte, essa conexão. Falar, nossa, você viu só que coisa, né? A gente ficou aí nessa pandemia, né, dentro de casa. Foi bom para você? Para mim foi difícil. Ah, porque eu fiquei dentro de casa, eu tinha os meus filhos, mas ao mesmo tempo foi bom porque eu tive um momento, um tempo de qualidade com eles. Então, assim, você vai gerando um quebra-gelo. Isso é gerar raporte. Pessoal, isso é uma das principais funcionalidades da assertividade. É onde eu consigo gerar mais engajamento. Quando eu faço isso bem feito, com certeza os resultados vão ser mais positivos, tá? Então, estude os gatilhos mentais que podem te ajudar na assertividade. O que é um gatilho mental? Gatilho mental é quando eu penso numa palavra específica e aquilo me leva a alguma coisa. Então, por exemplo, às vezes eu vou lá me comunicar com alguém e aí eu tenho algum gatilho mental. Sei lá, pode ser alguma palavra, perdão, alguma palavra que me leve, né, a lembrar aquilo que eu vou falar. Isso é gatilho mental. Um gatilho mental de exemplo que a gente tem, por exemplo, nos sites. Quando vocês entram em alguns sites, tem uma palavra específica lá. E aí você não sabe, mas que palavra é essa? O que significa esse assunto? Se você coloca um mouse em cima dessa palavra, só de colocar o mouse, ele vai te dar o que significa, o que é, né? E aí você vai, poxa, é um gatilho mental. Aí você clica e você vai ver todo o conteúdo. Então, é um gatilho mental, ele está ativando a sua mentalidade para lembrar de algo. Cuidado para não ter uma expressão corporal agressiva e intimidadora, nós já falamos sobre isso. Sempre pense como estaria no lugar da outra pessoa, ter compaixão. Seja sempre direto para não parecer que está enrolando, o famoso, olha, veja bem. Não, seja direto, né? Tem pessoas que não conseguem ser direto, então tente ali conversar com essa pessoa, entrar ali na onda dela, né? Dependendo do seu tempo aí, é você realmente conduzir sem perder o foco da conversa, do seu objetivo final, né? E escute sempre o que o outro está falando. Lembra que nós falamos da escutativa, pessoal, escutar primeiro para depois falar, né? Não é porque você sabe colocar a sua opinião que você deve fazer isso toda vez. De jeito nenhum, respeito em primeiro lugar. Tenha certeza de que o outro está acompanhando o seu raciocínio. Pessoal, nunca fale, você entendeu? Isso daí leva a um sentimento que a gente é meio, poxa, tá me chamando de burro, né? Então, assim, ficou claro o que eu tô falando? Tem alguma dúvida? Né? Então, assim, sempre tente fazer com que ela acompanhe o teu raciocínio. Se ela não entender, você olha, então vamos voltar em algum ponto, e aí falando mais claro, né? A comunicação assertiva é muito procurada nos ambientes corporativos. Por quê? Porque ela soluciona conflitos e motiva pessoas de forma incrível, mas somente os grandes líderes sabem como fazer isso de maneira correta. Por que a gente fala que os grandes líderes? Porque você pode se tornar um grande líder. E às vezes você já é um grande líder, mas você não sabe. A única coisa que você precisa fazer é usar a comunicação correta, é usar a empatia de forma certa. Às vezes você já é um grande líder e você nem sabe disso. Então treine, use, né? Tente realmente colocar isso em prática, tá bom? E tudo isso, pessoal, vai nortear aí a nossa atividade para hoje, que vai ser, eu vou colocar no corpo ali do fórum, tá? O que vai ser a nossa atividade de hoje, que é dicas para discussão, tá bom?